Os parques estaduais estão sendo privatizados. É isso mesmo que você ouviu. As nossas unidades de conservação, Parque de Itaúnas, Paulo César Vinha, Pedra Azul, Cachoeira da Fumaça, Mata das Flores e Forno Grande, 6, estão em processo de privatização no Espírito Santo, a partir do Programa Estadual de Desenvolvimento Sustentável das Unidades de Conservação do Espírito Santo, PEDUC, cujo autor desse processo é o mesmo secretário autor do PLC da Destruição Ambiental, aprovado na Assembleia Legislativa. Aliás, o secretário Felipe Rigoni vem dizendo que não é privatização dos nossos parques, mas sim a concessão por 35 anos. Embora haja uma diferenciação meramente legal acerca do termo concessão e privatização, o termo correto é privatização. Pois, embora a propriedade continue sendo pública do Estado, a gestão da área protegida passa a ser privada. O controle de acesso, visitação, a maneira de gerir o espaço passa a ser privado. Então, o termo é sim privatização. Você já imaginou pagar para entrar na Cachoeira da Fumaça? Ou ainda você imagina um teleférico, uma tirolesa, um glamping no Parque Estadual Paulo César Vinha? Paulo César Vinha deve estar remexendo diante desse absurdo. Ou ainda uma tirolesa nas dunas de Itaúnas. E aí, sobre Itaúnas, eu pergunto, e as comunidades tradicionais que existem dentro do parque, no entorno do parque? Tudo isso será privatizado. Essa é mais uma das facetas do aprofundamento, da mercantilização da natureza e a transformação das nossas unidades de conservação em objeto para o mercado. As consequências desse processo podem ser muitas, mas eu quero destacar algumas. Primeiro, a transformação da proteção ambiental como uma estratégia de mercado. É a natureza servindo de estratégia para riqueza, para acumulação de alguns. Segundo, a restrição de determinados grupos a esses espaços. A natureza passa a virar um privilégio para quem pode pagar pela entrada nas nossas unidades de conservação. E terceiro, uma ameaça concreta à conservação e à biodiversidade do nosso patrimônio ecológico e mais um desmonte das políticas de preservação do meio ambiente. Isso é importante ressaltar. A gente está falando de riscos concretos, de espécies em extinção ou ainda das chamadas espécies endêmicas. Por último, gente, nós não podemos permitir mais a abertura dessa porteira para poder passar boiada no nosso estado do Espírito Santo. Os parques estaduais estão sendo privatizados. É isso mesmo que você ouviu. As nossas unidades de conservação, Parque de Itaúnas, Paulo César Vinha, Pedra Azul, Cachoeira da Fumaça, Mata das Flores e Forno Grande, 6, estão em processo de privatização no Espírito Santo, a partir do Programa Estadual de Desenvolvimento Sustentável das Unidades de Conservação do Espírito Santo, PEDUC, cujo autor desse processo é o mesmo secretário autor do PLC da Destruição Ambiental, aprovado na Assembleia Legislativa. Aliás, o secretário Felipe Rigoni vem dizendo que não é privatização dos nossos parques, mas sim a concessão por 35 anos. Embora haja uma diferenciação meramente legal acerca do termo concessão e privatização, o termo correto é privatização. Pois, embora a propriedade continue sendo pública do Estado, a gestão da área protegida passa a ser privada. O controle de acesso, visitação, a maneira de gerir o espaço passa a ser privado. Então, o termo é sim privatização. Você já imaginou pagar para entrar na Cachoeira da Fumaça? Ou ainda você imagina um teleférico, uma tirolesa, um glamping no Parque Estadual Paulo César Vinha? Paulo César Vinha deve estar remexendo diante desse absurdo. Ou ainda uma tirolesa nas dunas de Itaúnas. E aí, sobre Itaúnas, eu pergunto, e as comunidades tradicionais que existem dentro do parque, no entorno do parque? Tudo isso será privatizado. Essa é mais uma das facetas do aprofundamento, da mercantilização da natureza e a transformação das nossas unidades de conservação em objeto para o mercado.
As consequências desse processo podem ser muitas, mas eu quero destacar algumas. Primeiro, a transformação da proteção ambiental como uma estratégia de mercado. É a natureza servindo de estratégia para riqueza, para acumulação de alguns. Segundo, a restrição de determinados grupos a esses espaços. A natureza passa a virar um privilégio para quem pode pagar pela entrada nas nossas unidades de conservação. E terceiro, uma ameaça concreta à conservação e à biodiversidade do nosso patrimônio ecológico e mais um desmonte das políticas de preservação do meio ambiente. Isso é importante ressaltar. A gente está falando de riscos concretos, de espécies em extinção ou ainda das chamadas espécies endêmicas. Por último, gente, nós não podemos permitir mais a abertura dessa porteira para poder passar boiada no nosso estado do Espírito Santo.